Boa noite. Vamos iniciar nossa aula com oração, clamando as luzes do Espírito Santo para esta noite de estudos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, recebei convosco. Espírito Santo, ó Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, na aula passada, nós finalizamos a primeira parte do nosso curso, que é a temática da pneumatologia. Então, na aula passada, nós encerramos este curso de pneumatologia, lembrando que esse curso se articulou do seguinte modo: nós vimos o Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a história, ou seja, o desenvolvimento histórico de uma teologia do Espírito Santo, alguns temas como o filioque, o milenarismo e a relação entre Espírito Santo e pastoral. Então, nosso curso se articulou dessa forma. Espírito Santo no Antigo Testamento, a concepção do Espírito do Antigo Testamento, o Espírito do Novo Testamento, o desenvolvimento histórico-teológico de uma teologia do Espírito Santo, tendo em conta as heresias e a afirmação doutrinal que se faz do dogma trinitário. Nós tratamos de alguns temas, como, por exemplo, o filioque, o milenarismo e o Espírito Santo na atividade pastoral da igreja. Então, esse esquema é um esquema que se articulou o nosso curso de pneumatologia. Na aula passada, nós iniciamos o segundo tópico, ou o segundo curso, que é o curso de antropologia teológica. É o curso de antropologia teológica. Alguns elementos que na aula passada eu já indiquei. Então, como retomada daquilo que na aula passada nós vimos. Toda antropologia, ela lança o olhar e tem como objeto o ser humano. Toda antropologia, ela tem como objeto o ser humano. Qual o diferencial da antropologia teológica em relação às demais antropologias, seja a antropologia cultural, a antropologia filosófica? Qual é o diferencial da antropologia teológica? É que é um olhar para a condição humana, olhar para a condição humana a partir da
revelação. Então, a antropologia teológica é um olhar para a condição humana a partir da revelação. Então, é uma leitura da história da salvação que tem como centro a ação de Deus em favor do ser humano. Então, o que é a antropologia teológica? A antropologia teológica é este olhar para a condição humana a partir do dado revelado, a partir da revelação. Como, então, poderíamos definir a antropologia teológica para além desta definição? É a leitura cristã da condição humana. O que é a antropologia teológica? A leitura cristã da condição humana. E tal leitura, tal olhar, a partir do dado revelado, ele se baseia em dois momentos. Dois momentos. Quais são esses dois momentos? Exatamente. O ser humano em Adão é o primeiro momento. E o segundo momento, o ser humano em Cristo. Em Adão, todos pecaram. Em Cristo, todos foram redimidos. Então, estes dois momentos articulam uma antropologia teológica. O ser humano em Adão e o ser humano em Cristo. Um olhar para o pecado e um olhar para a redenção. Então, a antropologia teológica, ela se articula com estes dois momentos. O ser humano em Adão e o ser humano em Cristo. O pecado e a redenção. Então, ocupa um lugar central dentro da antropologia teológica dois elementos, dois conceitos muito importantes, que são os conceitos de criação e o conceito de redenção. Criação e redenção. São dois conceitos muito importantes para a antropologia teológica. Recordemos, e aqui primeiro o relato da criação. O livro dos Gênesis. No livro dos Gênesis, nós temos uma afirmativa sobre a criatura humana. O ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança. Ser humano é imagem e semelhança de Deus. Boa noite. Bom, então o ser humano é imagem do ser divino. Daqui a pouco nós iremos retomar essa temática. Alguns conceitos importantes que, ao longo destes dias, eu estarei sempre evocando tais conceitos. Primeiro, conceito de pecado original. Pecado original. Um outro conceito importante, o conceito de concupiscência. Um outro conceito, graça.
redenção e o conceito de justificação. São conceitos que constantemente eu estarei evocando na minha aula. Conceito de pecado original, o conceito de concupiscência, o conceito de graça, o conceito de justificação e redenção. Então, tais conceitos serão explicitados nas próximas aulas, no decorrer dos dias. Mas já anotem esses conceitos, para que sejam esclarecidos. Sempre que tratamos de antropologia teológica, estes conceitos aqui vão aparecer. Pecado original, concupiscência, graça, justificação, redenção. Até aqui, todos estão acompanhando? Então, vamos continuar. Bom, na aula passada, além de tratarmos do objeto da antropologia teológica, nós vislumbramos também pouco sobre a história de Israel. Vamos lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós percebemos que há uma correlação entre os sofrimentos e a responsabilidade. Há uma relação entre os sofrimentos e a responsabilidade. Israel experimentou uma existência precária, permeada por sofrimentos e um destino mortal. Interessante que, para o israelita piedoso, os sofrimentos, a precariedade da vida, ela tem a sua raiz na responsabilidade. Por isso, os sofrimentos da vida humana não são atribuídos a Deus, são atribuídos ao ser humano. Ao ser humano e a sua conduta culpável. Ao ser humano e a sua conduta culpável. Então, o sofrimento ele não procede de Deus. O sofrimento acontece no mau uso da liberdade. Então, há uma correspondência, recordo, que para a concepção do Antigo Testamento, há uma correspondência entre a precariedade da vida e a conduta da pessoa. Então, a raiz dessa situação precária da existência humana encontra-se na conduta culpável do ser humano. Vamos até o livro do Gênesis, lá no capítulo 6, versículo 5. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, 5. Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. O Senhor viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. Nós percebemos, então, esta
inclinação ao pecado. Então, em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, nós encontramos essa inclinação ao pecado. Então, o ser humano que é inclinado ao pecado, ao mal. Interessante que essa inclinação ao pecado, ela permanece só em Israel? Não, o povo de Israel percebe que essa inclinação ao mal, que essa predisposição do ser humano, ela ultrapassa as fronteiras de Israel. Me parece que o autor sagrado, ele percebe que a maldade está arraigada no coração do ser humano, que se afasta do projeto de Deus. Então, parece haver, dentro desse conceito do Antigo Testamento, uma percepção de pecaminosidade universal. Ou seja, um pecado que alcança todos os seres humanos, que ultrapassa a fronteira de Israel, que está profundamente arraigado no coração do ser humano. E é possível conjugar, estar em perfeita comunhão, Deus que é santo e o homem que é dado ao pecado. A comunhão com Deus, ela é rompida. Então, parece haver uma incompatibilidade. Uma incompatibilidade entre Deus e o ser humano. Por causa do pecado. Por causa do pecado. Bom, mas o pecado, ele faz com que o homem, que o ser humano deixe de ser imagem de Deus. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Com o pecado, o ser humano deixa de ser imagem? Não. Mesmo com o pecado, o ser humano permanece sendo imagem de Deus. Por quê? Porque ser imagem está na linha do ser. A semelhança com o pecado, ela permanece? Não. A semelhança, ela é fragmentada. Porque a semelhança, ela está na linha do agir. A imagem está na linha do ser. É ontológico. Conceito tão importante da filosofia. Na linha do ser. Fundamento da dignidade humana. Já a semelhança está na linha do agir. Com o pecado, o homem já não age como Deus age. O ser humano já não ama como Deus ama. Mas permanece sendo imagem de Deus. Interessante que quando vislumbramos essa temática do ser imagem de Deus, no relato da criação, a obra-prima da criação do ser humano, que é a imagem do ser divino, ele encontra em Cristo o seu modelo, a sua referência. Depois, vocês podem olhar Gáudio et Spes 22. Podem procurar posteriormente esse documento. É um documento do Concílio Vaticano II, que trata da relação da Igreja com o mundo moderno. Gáudio et Spes, número 22. Na internet, Vaticano News se encontra este documento.
Lá na Gálgula de Efésios, número 22, se afirma o seguinte, que o mistério do ser humano só se esclarece à luz do mistério de Cristo. Deus feito homem. É justamente porque Cristo é o modelo. Cristo é o modelo. Por isso a criação ela é cristoforme. Ela encontra em Cristo o seu modelo, a sua forma. Por isso a grande dinâmica da vida cristã é ser em Cristo. Ser em Cristo. O que São Paulo afirma na carta aos Filipenses? Vivo, mas não eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Ou seja, a configuração de Cristo ela é tamanha que eu encontro nele o meu modelo, a minha forma, a minha referência. Então, só em Cristo se esclarece o mistério do ser humano. Só em Cristo nós voltamos à semelhança. A semelhança. Então, temos como referência para que a semelhança da criação ela possa ser novamente integrada. Se a semelhança foi fragmentada com o pecado, ela é integrada na medida que cultivamos a santidade. Por isso, encontramos em Cristo o nosso modelo, a nossa forma. Além disso, vocês lembram de um outro conceito que, na aula passada, eu apresentei, que é o conceito bom. Conceito de solidariedade. Não sei se nesse caso seja tão bom assim. Solidariedade no pecado. Então, há uma percepção que é bíblica, uma percepção de solidariedade no pecado que remonta à própria história do povo de Israel, em que a culpabilidade individual ela induz a uma responsabilidade coletiva. Então, o ato culpável de um indivíduo repercute em todo o grupo. De modo que a família humana, a humanidade, é vista como uma grande família, em que a conduta culpável individual ela gera uma responsabilidade coletiva. Depois, podem olhar os salmos que aí estão indicados. Ademais, há um dado muito importante na antropologia teológica, e nós chegamos, assim, percebendo dois elementos importantes que no Antigo Testamento nos apresenta da antropologia teológica. O primeiro deles, a universalidade do pecado. E o segundo, a solidariedade no pecado. Se puderem anotar, essa matéria importantíssima, que provavelmente estará na prova. Quais são os dois elementos que o Antigo Testamento apresenta da antropologia teológica, que são, inclusive, incorporados pelo Novo Testamento? Universalidade do pecado e solidariedade no pecado. Bom, o Antigo Testamento ainda
nos perguntamos, vislumbrando a antropologia teológica, como conciliar, como conjugar a santidade de Deus e a realidade das coisas. Como é possível conciliar a santidade com o pecado? Esta é uma pergunta que, ao longo do curso, tentaremos responder. É justamente porque, em Gênesis 2 nos é apresentado o paraíso. Em Gênesis 3, nos é apresentado o pecado. O paraíso é o jardim de Deus, é o lugar em que Deus passeia. E o ser humano tem o seu domicílio, a sua casa, junto de Deus. Qual a leitura espiritual e teológica que nós fazemos de Gênesis 2? O convite a compartilhar da vida divina. O convite a compartilhar da vida divina, ou seja, da santidade. Em Gênesis 3, nos apresenta o pecado. O pecado que surge de uma tentativa de autoafirmação. Justamente porque nesse jardim havia duas árvores. A árvore da vida, a comunhão com o Senhor, e a árvore da ciência do bem e do mal. E essa segunda árvore, ela é o objeto da restrição divina. Porque se tratava de uma prerrogativa do Criador, é algo próprio de Deus. Mas o ser humano, frente à proposta da serpente, ele tenta uma autoafirmação. Ao se apropriar de algo que é próprio de Deus, o que o ser humano quer fazer? Ser como Deus, tomar o lugar de Deus. E eis uma expressão tão importante do Antigo Testamento, que o ser humano crê ser por natureza o que só poderia ser por graça. O ser humano crê ser por natureza o que só poderia ser por graça. Então, o Antigo Testamento nos apresenta tais pontos. O Novo Testamento, nós só falamos de uma soteriologia, nós só falamos da salvação do pecado para ressaltar a salvação. Então, nós falamos do pecado original para falarmos também da salvação operada por Cristo. Os sinóticos nos apresentam três elementos. O primeiro deles, a pecaminosidade universal. Pecado que atinge todos os seres humanos. Segundo ponto, a dimensão social do pecado. O pecado que está arraigado, que vai ultrapassando gerações. E aqui nós encontramos algo que está expresso também no catecismo da Igreja Católica, que é o pecado herdado, que Santo Agostinho posteriormente chama de pecado original. Depois, o mal que existe no mundo. Frente a uma grande pergunta. O mal que existe no mundo é culpa de Deus? Não. Sinóticos respondem. Depois nós tratamos de São João, a literatura joanina. E tem um conceito muito importante em João, que é o conceito de mundo. Quem é o príncipe do mundo? O diabo.
O príncipe do mundo é o diabo. O ser humano, então, tem que nascer para o alto. Vocês se recordam da passagem bíblica que fundamenta? Nicodemos, João 3, de 1 a 7. João 3, de 1 a 7. É o diálogo de Jesus com Nicodemos. A necessidade de nascer da água e do Espírito. Bom, Paulo, qual a passagem fundamental de Paulo? Romanos 5, 12 seguintes. Paulo, passagem fundamental. Romanos 5, 12 seguintes. O que se encontra lá em Romanos 5, 12 seguintes? A chamada tipologia. Tipologia Adão, Cristo. Se há uma solidariedade no pecado de Adão, há também uma solidariedade na salvação operada por Cristo. Se existe uma mediação no pecado de Adão, existe também uma mediação da salvação operada por Cristo. Vamos à página 8 aliás, na página 6 da apostila. Página 6. Não está numerada. Aí vocês vão contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Página 6. A partir da primeira página aí, que trata da revelação do pecado no Antigo Testamento. Então, página 6, cujo título é Santo Agostinho e a crise pelagiana. Bom, primeiro, quando que ocorreu? Século V. Bom, o que é o pelagianismo? Qual o intento, qual o objetivo de Pelágio? É ressaltar a bondade humana. A bondade humana. Este é o objetivo de Pelágio. Ressaltar que o ser humano é bom. Ressaltar a bondade humana. Pelágio vai afirmar que o ser humano é bom. Que o ser humano é capaz de fazer o bem. O ser humano é bom. O ser humano é capaz de fazer o bem. Então, todo o esforço de Pelágio é afirmar a bondade humana. Bom, e tem um problema nisso tudo. Porque, para salvaguardar a bondade humana, Pelágio vai se perguntar: como que se dá a salvação? A salvação é mérito de Cristo ou mérito do ser humano? Essa é a pergunta de Pelágio. De quem é o mérito da salvação? E Pelágio vai responder a esta questão, dizendo: o que tem papel principal na salvação são as boas obras que o ser humano realiza. Ressalta, é uma heresia. Doutrina católica não afirma isso. Então, para Pelágio, de quem é o mérito da salvação? Do ser humano.
quem tem o mérito da salvação é o ser humano à medida que pratica as boas obras. Só que tem um problema. Qual é o valor do sacrifício de Cristo? Qual é o valor da salvação ofertada por Cristo? Se é o ser humano que alcança a salvação por meio das boas obras, qual o valor tem o sacrifício de Cristo? Aonde fica a doutrina paulina que afirma que a salvação se dá pela fé em Cristo? E quem vai refutar Pelágio? Santo Agostinho. Para Pelágio, o valor de Cristo. Pelágio vai afirmar que Cristo é apenas um bom exemplo. Cristo é apenas um bom exemplo. O ser humano se salva à medida que imita o exemplo de Cristo. Além disso, qual o valor do batismo? Se o ser humano se salva à medida que pratica as boas obras, qual o valor que tem o batismo? Nenhum para Pelágio. Então, sobretudo o batismo de crianças. É o que ele mais é contrário em relação ao batismo de crianças. Pelágio vai se perguntar o seguinte, sobretudo por meio de seus seguidores posteriores. Bom, se o ser humano nasce mal, ele é mau por natureza. Quem criou o ser humano? Deus. Então, isso atenta contra a criação. Se o ser humano ele é mau, no mau uso da liberdade, quem deu a liberdade para o ser humano? Deus. Então, a culpa também é de Deus para o Pelágio. Então, tudo isso é embaraçoso. O pensamento de Pelágio é embaraçoso. Quem vai defender a fé frente à heresia pelagiana? Agostinho, que tem muitos neopelagianos, inclusive, nos dias de hoje, cujo sacrifício de Cristo não tem valor algum. Tudo é exposto no ser humano, o ser humano que se vence. Bom, é claro que a salvação ela acontece com o sacrifício de Cristo e há uma correspondência humana do ser humano que se abre pelo dom da fé à salvação que vem de Deus. Mas qual o valor do sacrifício de Cristo? Se é o ser humano que alcança por mérito a salvação. Salvação não é mérito, salvação é graça. Graça. Então, há muitos neopelagianos atualmente. É uma heresia também, o neopelagianismo. Bom, quem vai combater o pelagianismo é Agostinho. E Santo Agostinho ele vai combater o pelagianismo a partir de três coisas. Então, três são as formas que Agostinho combate. A primeira, a escritura. Segunda, a tradição. Por fim, a liturgia batismal. Então, a partir dessas três formas, Agostinho refuta a heresia pelagiana. Partindo da escritura, Santo Agostinho vai se fundamentar em Romanos 5, 12 seguintes.
Santo Agostinho vai responder o seguinte, que se há uma solidariedade no pecado de Adão, há também uma solidariedade na salvação operada por Cristo. Qual o fundamento disso? Romanos 5, 12 seguintes. Depois, a tradição. A tradição sempre percebeu uma herança do pecado. Quem vai afirmar contra a Pelágio? Quem afirma o pecado herdado, esse pecado que está no coração do ser humano é a tradição. Ou seja, desde o princípio a igreja afirma esta fé. Por fim, a liturgia batismal a partir de dois elementos. O elemento cristológico e o elemento eclesiológico. O que Jesus nos pede lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19? Mateus 28, 19. Ide por todos, batizando-os. Ele determinou uma idade para batizar. Fazei todos os discípulos meus. Qual o sentido do batismo? O batismo que apaga este pecado herdado. Apaga o pecado herdado. Você chamou de pecado? Pecado original. Mas também tem o dado eclesiológico. O batismo ele nos incorpora à igreja. Então, por que batizar? Para que aquela criança seja associada ao sacrifício de Cristo, seja associada à salvação que vem de Deus, pelo sacrifício de Cristo, e também seja incorporada à igreja, partindo do mandato missionário que está em Mateus 28, 19. Então, essas são as três linhas. Uma pergunta muito boa. Quais são as três linhas, as três formas que Agostinho utiliza para refutar Pelágio? Escritura, tradição, liturgia batismal. Bom, e Santo Agostinho utiliza essas três formas para afirmar o quê? Contrário a Pelágio. Pelágio afirmava que o que tinha papel principal na salvação era o esforço do ser humano na prática das boas obras. Santo Agostinho vai afirmar, não. O papel principal, decisivo da salvação está no sacrifício de Cristo. Quais são os argumentos para tal afirmativa? Escritura, tradição e liturgia batismal. Então, a centralidade da salvação está no sacrifício de Cristo e não no esforço do ser humano. E aí nós vamos ver que Santo Agostinho ele vai conjugar alguns elementos. Entre eles, a liberdade e a graça. A liberdade é este ato do ser humano que vai ao encontro da salvação. A liberdade é uma abertura à graça, é uma correspondência à graça de Deus, à salvação operada por Cristo. Alguém tem alguma dúvida do pelagianismo de Agostinho? Eu tenho.
Sim. Para poder falar, salvação não é mérito, é graça. Eu não consigo, assim, não ficou claro para mim, porque o cristão, para ele ser salvo, ele tem que passar ele tem que cumprir os mandamentos, ele tem que seguir a vida. Cristo se sacrificou por nós, e a gente tem que ter isso em mente sempre e dosar a nossa vida, nos limitar. Isso tudo, esse sacrifício nosso, essa devoção, essa prática, é, é o caminho para a gente ter essa graça de Deus. Se não ficou claro. Bom, um elemento simples que Agostinho ele não precisa encontrar as boas obras. Basta ler a carta de São Tiago, capítulo 3, versículo 4. A fé sem as obras é morta. Está lá em São Tiago. Agostinho não é contrário às obras. Ele busca um equilíbrio frente àquilo que Pelágio afirma. O intento de Agostinho é mostrar que o que tem papel principal na salvação? O sacrifício de Cristo. Todo o nosso empenho, tudo aquilo que fazemos é uma correspondência ao sacrifício de Cristo. Se não fosse o sacrifício de Cristo, nada disso teria valor. Tudo o que fazemos é uma correspondência da liberdade à graça. Quando que a salvação acontece? Quando a nossa liberdade se abre à graça de Deus. Se abre ao sacrifício de Cristo. Tem um papel decisivo, e isso é bíblico. São Paulo, depois podem ler Romanos, capítulo 3. A salvação se dá na fé em Cristo. No sacrifício de Cristo. Romanos, capítulo 3. Depois vocês podem olhar e ler todo o capítulo 3, vocês vão perceber essa realidade. Por quê? Se Agostinho menosprezasse as obras, aí ele cairia na heresia contrária, na heresia de Lutero. Lutero, na próxima aula, ele vai afirmar o que nos salva? Só a graça. Só a graça. Agostinho, não. Ele busca um equilíbrio entre a graça de Deus e a liberdade humana. Agostinho vai afirmar, entre graça e liberdade não há oposição. A liberdade vai até certo ponto. Depois vem a graça de Deus e amplia o seu raio de ação. Então, qual é o intento? E eu espero que agora tenha ficado mais claro, de Agostinho. Um equilíbrio entre a graça e a liberdade. Ressaltando que o que tem papel fundamental na salvação é o sacrifício de Cristo. E evoca, sobretudo, as Escrituras. Romanos 5,12, Romanos 3, fundamentos bíblicos para afirmar que o que tem papel primordial na salvação é o sacrifício de Cristo. Todas as boas obras que praticamos são uma correspondência. Até porque, em Romanos 3, São Paulo vai utilizar a expressão, depois vocês podem olhar, o que nos salva é a fé em Cristo. O que mantém a fé viva? O que mantém a fé viva? Está aqui, ó. As
obras. As obras. São Tiago não afirma. A fé sem as obras é morta. Ou seja, quem mantém viva a fé? As obras. Então, a fé em Cristo, para que seja viva, ela tem que ser traduzida na caridade. Se a salvação se dá na fé em Cristo, esta fé, ela é viva à medida que se traduz nas obras, na caridade. Deu para compreender? Então, até amanhã, com a graça de Deus. Passou bem? O pessoal de cama, quem tá de cama, quem tá parado, coberta, de joelho. Tudo. Boa noite. Como estamos? Tudo bem, paz? Bem, que coisa boa. Tem mais de 50. Quando a revista do Gente Ofensivo. O Bruno sempre já tem a novidade assim. Boa noite. Como estamos? Pois é, mas a cabeça do nome é um mistério. E até ele definir para onde a gente vai, né? Ele tem que resolver muita coisa. Essa decisão É dele. como pessoa, é uma responsabilidade, né? Nossa Senhora! De fato, você é de fato. Sou natural de Rio Paranaíba. Meus pais moram lá. Pertinho. E as figuras de transição de vocês, acho que sim. É engraçado porque aí a gente fica pesaroso, né? Por deixar o seminário, mas é claro que fica motivado, porque a gente saiu de casa para ser padre, né? Passou bem? As mudanças, as fases, elas são doídas, mas tem. E é engraçado que quando a gente está fora, igual para entrar aqui é mais fácil, porque você sabe, eu vou entrar no seminário, então ali é tudo planejado. Boa noite. Tá bem? Melhor? Aí quando a gente vai sair, exato. Porque antes não, enquanto eu estava fazendo o ensino médio. Como estamos?
É mais ou menos assim, né? Você vai ser colhido aqui, lá você vai colher. Exato. Enquanto eu fiz meu ensino médio, eu morava fora, na zona da mata. Eu estudei lá e... Nossa, mano, beleza. Nossa. É. Ele fez agronomia. Jornalismo. Jornalismo é bom. E aí, a gente acostuma, né, com uma dinâmica de vida, e quando você chega aqui, não. Teu foco, né, a tua concentração é o processo formativo. Né? Agora, quando a gente sai, é um tempo de pôr a mão na massa, né? Só que, até você entender como é que a banda tá tocando lá de fora... Eu acho que a experiência que o mundo passa na nossa paróquia é primordial, porque não, é a coisa acontece. Pra onde que vai, hein? O que vai acontecer com o Divino Espírito Santo, hein? Pessoal de casa, boa noite. Espero que estejam todos bem. Selmo, Magali, Dali, Maria Aparecida, Irene, Leide, Olga, Petrina. Ótima noite. Isso aí. Vamos lá, página 48. Nós vamos concluir, então, aqueles tópicos que a gente via sobre a confissão. Quer dizer, nós temos aula amanhã, correto? Vamos fazer o seguinte: nós vamos saltar essa conclusão do sacramento da confissão, porque pode ser que apareçam mais dúvidas, e a gente conclui numa próxima aula, porque eu acho que pode ser mais fecundo se hoje nós já começarmos o sacramento da Eucaristia. Tinha que ver com vocês o sacramento da unção dos enfermos antes, né? Quer dizer, antes do serviço. Mas enfim. Página 59, nós começamos a estudar sobre o sacramento da Eucaristia. Um segundo. Pessoal de casa já localizou? Página 59. E cadê o...
O catecismo ele já é grande. Oh, meu Deus. Pronto. Sobre a Eucaristia. Também alguma coisa do catecismo? Então, vamos lá. Eu fiquei com isso aqui, né? Página 59, a primeira frase, eu já tenho aqui, a Eucaristia, ela é uma instituição própria de Jesus Cristo e nos remete à Quinta-feira Santa. Vamos nos recordar. Jesus ele realizou o ministério público dele em 3 anos. Né? Mais ou menos 30 anos da vida dele foi na simplicidade da vida em Nazaré, com São José e Maria Santíssima. Depois 3 anos de ministério e no fim desse ministério a gente tem toda a experiência pascal, que a gente celebra em qual semana? Semana Santa. E dentro da Semana Santa existe o tríduo pascal, a quinta, a sexta e o sábado. São 3 dias de uma única celebração. Você recorda? Começa na quinta-feira, ela continua na sexta e vai até o sábado. Por que eu digo ela uma única celebração? Porque é o mesmo mistério, né? Jesus, ele, na última ceia, ele institui a Eucaristia, sim ou não? Sim. Tomai todos e comeis, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Mas espera aí, ele só derrama o sangue, ele só entrega o próprio corpo definitivamente em que dia? Na sexta. Mas aquele corpo e aquele sangue só são memorial da paixão, morte e ressurreição a partir da celebração de dia, sábado à noite, vigília pascal. Não é na vigília pascal que nós já professamos a fé na ressurreição? E aí entoa glória, aleluia. Isso tudo para dizer que em cada missa nós temos o memorial total da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Todo o mistério da salvação concentrado em um sacramento do corpo e sangue de Jesus. E o ápice se dá na nossa comunhão, quando aquele corpo e sangue, né, na aparência de pão e vinho, podem me alimentar. Quando o que é que toca a minha carne? É só pão e vinho? Não, é o corpo e o sangue de Jesus. Ah, cara, mas e se eu só comunguei a partícula, a hóstia consagrada? É o corpo, o sangue, a alma e a divindade. É o Cristo total. Beleza. Acho que eles deveriam sacrificar um cordeiro, pegar o sangue, espalhar no umbral, no batente da porta, porque só assim a casa dos hebreus seria preservada do anjo exterminador. Lembra da 10ª praga? Eles vão viver a Páscoa. Lembra o que é a primeira Páscoa, né? Do Egito através do Mar Vermelho para a Terra Prometida? Então, o alimento e a passagem já estão estabelecidos há mais ou menos 1.200 anos antes de Jesus. E ele dá um significado pleno para esse sacramento, porque na quinta-feira ele oferece o corpo e o sangue em alimento. E no dia seguinte, ele vai experimentar a passagem da morte, os 3 dias
né, a sexta, o sábado até o domingo, e a ressurreição. Isso faz sentido? Eu quero mostrar o seguinte: a Eucaristia, ela foi prefigurada na ceia judaica. O mistério pascal, que é o mistério da nossa salvação, ele foi preparado no Antigo Testamento, e todos esses elementos estruturais para o povo de Deus do Antigo Testamento permanecem no novo povo de Deus. Isso faz sentido? Porque se alguém um dia te falar assim, Caio, às vezes essa história de... te falar não, né? Falar, no meu caso, essa história de Eucaristia, de sacramento, quem diz que Jesus instituiu? E nem é assim. Aí você pode dizer, como assim? Não é assim. Toda aquela preparação do Antigo Testamento se consumou em Jesus Cristo. Já tinha ceia judaica no Antigo Testamento, sim ou não? Sim. Agora, a partir de Jesus, nós temos uma nova ceia. Existia um cordeiro para ser imolado na ceia judaica, sim ou não? Agora, existe um cordeiro em cada Santa Missa? Sim. Quem que é o cordeiro? Jesus Cristo. Precisava existir um sacrifício no passado e existe um sacrifício no presente. Existia um ministério sacerdotal no Antigo Testamento e existe o sacerdócio no Novo Testamento. Vamos lá. A experiência que nós temos do Antigo Testamento, então, eu quero dizer, ela é assumida por Jesus. Existem, além dos momentos de instituição, o ministério de Jesus é marcado por isso. Capítulo 6 de São João. Capítulo 6 é um dos maiores do Evangelho de São João, correto? Alguém sabe o que fala no capítulo 6? Discurso do pão da vida. Ele coloca aquela experiência de Filipe olhando para Jesus que chamou para toda essa multidão. Vamos lembrar que o primeiro milagre público, pelo menos no Evangelho de João, qual que é? Bodas de Caná. O que acontece nas bodas de Caná? Ele transforma a água em... Então ele muda a substância. Agora, quando ele está diante de uma multidão e ele precisa saciar a fome deles, ele faz o quê? Ele multiplica, então ele muda a quantidade. Num ele mudou a qualidade, de água para vinho. No outro ele muda a quantidade. E no sacramento da Eucaristia ele faz as duas coisas. Ele muda a substância, sim ou não? E também a quantidade. Porque o corpo dele é um. Mas ele se dá em alimento a toda a assembleia que participa da missa, por exemplo. Davi, pode falar. Levantou a mão. A transmissão não tá legal, não. Oi? A transmissão não está boa. Ah, meu Deus do céu. Tá dando falhas. A internet aqui tá errada. Então veja aí para nós, por favor. Vai melhorar. Tá um pouco melhor agora? Quer dizer, vocês vão reparando aí. Melhorou bastante agora. O sinal do Wi-Fi estava errado, meu Deus do céu. Ótimo, ótimo. Acontece, agora melhorou bem. Eu tinha colocado para sair no Wi-Fi aqui da sala de aula, e por algum motivo ele conectou em outro Wi-Fi.
Tranquilo, acontece. Vamos lá. Um dos testemunhos mais antigos que nós temos da instituição da Eucaristia, inclusive, ele é apresentado por São Paulo. São Paulo tem textos que foram escritos antes dos próprios evangelistas. Mas o que nós sabemos é que, desde o início, os discípulos de Jesus, eles vão seguir fielmente o mandato que ele tinha dado. Ele, no fim da ceia, ele diz: fazer isso em memória de mim. Então, nos Atos dos Apóstolos, a gente já tem o testemunho de que, desde o início, no primeiro dia da semana, os cristãos se reuniam. Eu dizia dos 2 milagres, né, da multiplicação dos pães e da transformação da água em vinho, para mostrar que, para alguém que quer desconsiderar a Eucaristia, ele vai ter que arrancar muitas páginas das Sagradas Escrituras. Mas aqui, nesse capítulo 6, ele vai falar. Jesus, ele vai apresentando muitas realidades sobre quem ele é. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade e o caminho, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Todas essas identidades apontam em alguma medida, inclusive, para a Eucaristia. Porque o bom pastor, ele faz o quê? Dá alimento para as suas ovelhas. Mas aí chega num ponto que ele diz que ele é mais do que um bom pastor. Ele é o alimento. É aí que eu queria chegar. Ele não apenas dá algo em alimento, ele é o próprio alimento. Observe. É interessante, porque além dos testemunhos da Escritura, nós temos os testemunhos de outras fontes que falam do costume dos cristãos, né? Lá no antepenúltimo parágrafo nós temos esse governador da Bitínia, lá na Ásia Menor, por volta do ano 111, chamado Plínio. Ele dizia: os cristãos estão habituados a reunirem em um determinado dia, antes do nascer do sol, e cantar um cântico a Cristo, que eles têm como Deus. De tarde, reúnem-se de novo em uma ceia comum, em favor dos mais pobres, chamada ágape. Depois, nós temos também a descrição de São Justino. São Justino é um dos que mais escreve o cristianismo dos primeiros séculos. A gente já viu falar sobre essa apologia, lá do ano 150, que ele tinha escrito para o imperador romano Antonino. E ele diz, último parágrafo, página 59, terminadas as orações, damos mutuamente o ósculo da paz. Olha aí, o abraço da paz, então, é muito antigo. Apresenta-se, então, a quem preside aos irmãos, pão e um vaso de água e vinho. E ele, tomando-os, dá louvores e glória ao Pai do universo, pelo nome do seu Filho e pelo Espírito Santo. Ou seja, ação de graças, mas uma ação que é por Cristo, no Espírito, para o Pai. E pronuncia uma longa ação de graças em razão dos dons que dele nos vêm. Quando o presidente termina as orações e a ação de graças, o povo presente aclama dizendo amém. Amém. Uma vez dadas as graças e feita a aclamação pelo povo, os que entre nós se chamam diáconos oferecem a cada um dos assistentes parte do pão, do vinho, da água, sobre os quais se disse a ação de graças, e levam-na aos ausentes. Este alimento se chama entre nós Eucaristia.
não sendo lícito participar dele, senão ao que crê ser verdadeiro o que foi ensinado por nós, e já se tiver lavado no banho. De que banho que ele está falando? Batismo. Da remissão dos pecados e da regeneração, professando o que Cristo nos ensinou. Porque não tomamos essas coisas como pão e bebida comuns, mas da mesma forma que Jesus Cristo, nosso Senhor, se fez carne e sangue por nossa salvação. Olha só, o que é que significa Eucaristia? Ação de graças. Eu já disse isso aqui, né? Não? No grego, caris significa graças, louvores. O prefixo eu é o mesmo que aparece na palavra eucalipto. Eucalipto é a árvore de boa sombra, ou verdadeira sombra. É a mesma origem, inclusive, daquele último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse significa o quê? Após as sombras. E aí a gente traduz como? Revelação. Sim ou não? Sim. Tá, mas eu falei do eucalipto para dizer daquele prefixo, né? Eucalipto significa boa sombra. O eu que aparece aí é o mesmo de Eucaristia. Verdadeira ação de graças. Ok? Eucaristia é um dos nomes. Nós sabemos que nós podemos chamar a celebração de Eucaristia e podemos chamar o sacramento de Eucaristia, como também podemos chamar a celebração de missa, ou Santa Missa, ou, como se chamava no início do cristianismo, fração do pão. Mas me interessa percebermos o seguinte: os 7 sacramentos eu sempre vou dizer, a igreja crê que foram instituídos por Jesus. O que isso significa? Que é uma invenção da igreja, sim ou não? Não. Ela pode até mudar alguns elementos na prática, mas a essência vai ser sempre a mesma. E um dos sacramentos que a gente tem mais fontes, garantindo que ele é o mesmo tendo se passado 2000 anos, é a Eucaristia. Olha lá, capítulo 24 de São Lucas. Jesus caminhando com os discípulos de Emaús, o que ele faz? Explica as Escrituras, naquilo que se referia a ele, e depois eles vão cear, vão partir o pão. Isso não é a Santa Missa? Liturgia da palavra, mas liturgia eucarística. Quando partiu o pão, os olhos deles se abriram. Quando o sacerdote acaba a consagração, o que ele pronuncia? Mistério da fé. Ou seja, só vê bem, só enxerga o que verdadeiramente é o sacramento da Eucaristia, aquele que enxerga com os olhos da fé. Beleza. Nessa descrição, nós temos muitos elementos que já deveriam nos chamar muito a atenção. Nós estamos falando que já era no primeiro dia da semana, até então se chamava o dia do sol, né? Continua sendo assim em inglês, né? Sunday, em inglês significa dia do sol, mas as línguas de origem latina passaram a ter o nome desse dia como sendo o dia do Senhor, Dominus, né? Daí vem a palavra domingo. O que mais? Já tinha abraço da paz, tinha liturgia da palavra, a ação de graças, o amém, a própria comunhão. Isso tudo já existia. O rito ele pode ter algumas variações, mas na forma, na disciplina. O essencial não muda. O que é essencial? Pão, né, de trigo, e a gente faz ele sem fermento, porque é assim que eram os pães da ceia judaica, se recordam? Pães ázimos. Vinho de uva
né, com teor alcoólico, mais um pouquinho de água. O sacerdote, quando ele faz a oração da bênção do vinho e da água, ele recorda, né, que Jesus se dignou a assumir a nossa natureza, a nossa condição. Então, o vinho representa a divindade e aquela porçãozinha de água representa a nossa humanidade, que se unem, representando a união que existiu em Cristo. Esse sacramento me chama muita atenção por muitos motivos, mas existe um que eu queria comentar. Não sei se vocês já pararam para pensar. A gente comunga o corpo de Cristo. Não é uma experiência espiritual ou mística. A nossa comunhão é com o corpo e o sangue de Jesus. Por isso São Paulo fala para ninguém comungar indignamente, sem discernir o corpo do Senhor. O que ele quer dizer com isso lá? 1 Coríntios 11 seguintes. Que alguém que se aproxima da comunhão deve ter consciência de que não é um pão qualquer. Entende? Discernir o corpo do Senhor é saber que aquilo ali não é mais pão. Porque, do contrário, come e bebe a própria condenação. Olha só. Aquilo é o corpo do Senhor. Mas onde é que o corpo de Cristo foi gerado? No ventre de Maria. A encarnação é um milagre que se dá no ventre de Maria. Então, o nosso reconhecimento da centralidade de Maria Santíssima no plano da salvação não é por simples devoção. É porque a nossa salvação passou pelo sim de Maria, pelo ventre santíssimo da Virgem Maria. Então, os nossos irmãos que têm dificuldades com relação aos sacramentos, também têm dificuldades com Maria Santíssima e com os santos, eles, no fim das contas, estão tendo dificuldade com qual mistério? Com a encarnação. Isso é claro para vocês? Esse ponto é tão interessante que esse povo lá de Israel tem uma zona tão grande que eles acham que Maria foi apenas uma barriga de aluguel, né? Jesus tinha que vir, ele tinha que vir mulher, mas não tem nada a ver com isso. Não entende, foi um mistério. Milênios esperando para poder vir ao mundo, até que existisse uma pessoa que fosse digna de receber o Salvador. Olha só, nós só podemos ter qualquer um dos sacramentos porque Jesus ele se fez homem. Tem como eu falar em algum sacramento se eu não entendesse que Jesus se fez homem? Vamos lá, são 7 sacramentos. O que é a definição de sacramento que nós vimos? Sinal visível de uma graça invisível. Outra expressão que a gente também trabalhou, né? Unindo a palavra ao elemento, se dá o sacramento. Os sacramentos são realidades que tocam primeiro a matéria. Qualquer um dos 7 sacramentos. Batismo, confirmação, Eucaristia, unção dos enfermos, reconciliação, o matrimônio e a ordem, são realidades que passam pela realidade, antes de mais nada, material. O homem deixará a sua família, se unirá à sua esposa, e eles então serão uma só carne. Curioso. No sacramento do batismo, nós somos incorporados ao corpo de Cristo. No sacramento da reconciliação, nós somos reconciliados com o corpo de Cristo. O Cristo, propriamente dito, e a igreja. O que eu quero dizer é, todos os 7 sacramentos giram em torno de 2 mistérios. Primeiro, a encarnação. E segundo, a redenção.
no mistério pascal, correto? Entende o que eu quero dizer? Ele se torna homem e ele, passando da morte para a vida, nos dá a salvação. São os dois mistérios centrais da fé cristã, correto? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o problema de alguns que não entendem os sacramentos, a devoção aos santos, a devoção à Virgem Maria, na verdade eles estão com dificuldade de entender o quê? O mistério da encarnação. Não é um problema bíblico. Ah, vocês não conseguem interpretar as escrituras, porque Jesus ele tomou um pão, ele abençoou um pão. Oh, meu Deus. É evidente, ele toma o pão, mas ele diz: isto é o meu corpo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quando ele fez o discurso do pão da vida, o que os homens disseram? Todo mundo aplaudiu quando ele fez o discurso do pão da vida? Não. Sim ou não? Não sei. Fugiram. Ele diz assim no versículo 51, capítulo 6, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Ele falou, é como se fosse? Não. Qual que é a prova que a gente tem disso? Porque o versículo 52 diz o seguinte: os judeus discutiam violentamente entre si. Um judeu podia encostar no sangue? O que acontecia se ele tocasse o sangue? Ficava impuro, né? Imagina um judeu escutando falar de comer a carne de um homem e beber o sangue. Isso é escandaloso. Versículo 52. Os judeus discutiam violentamente entre si. Como pode ele nos dar sua carne a comer? Quer dizer que a gente está falando de uma passagem da Bíblia que alguém poderia falar assim: ah, foi um erro de tradução. É erro de tradução? Não, porque lá já deu problema. Quem ouviu? Eles estavam falando a mesma língua, então não é. Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com efeito, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Vere chibus, verdadeira comida, e vere potes, verdadeira bebida. É o único sacramento que eu instituí, Jesus afirma, com essa expressão verdadeira. Me diz, como que alguém que carrega a Bíblia, às vezes debaixo dos braços, eu acho legal, que bom que carrega a Bíblia. Mas como que lê essa passagem? Eu acho que ou não lê ou não... Porque, olha, Jesus... Vamos lá, imagina a cena. Os judeus, eles estavam brigando entre si. Eles estavam realmente discutindo violentamente. O que Jesus podia ter falado? Não, gente, peraí, vocês entenderam bem. Não é bem assim. Jesus fez isso? Não. Ele pôs mais lenha na fogueira. Em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem. Vocês estão entendendo por que ele foi parar numa cruz? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Aqui já é motivo bastante para ele parar numa cruz. Né? Também o que comer de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu.
não é como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Aqui tocou na ferida, né? Falou do povo de Israel, 1200 anos antes, atravessando o Mar Vermelho e aquele deserto por 40 anos. Quem come deste pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que o ouviram disseram então: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? Que será então, quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que faz viver, a carne não serve para nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. No entanto, há alguns entre vós que não creem. É muito dramático, né? A partir desse momento, muitos discípulos se afastaram e não mais andaram com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? As palavras de São Pedro são as mais consoladoras, né? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Eu acredito que essas palavras deveriam nos interpelar, né? Nos constranger. Quando nós participamos da Santa Missa, nós deveríamos nos lembrar da dureza dessas palavras. Ao receber o corpo de Cristo, nós não deveríamos receber a Eucaristia com indiferença. Infelizmente, nossas almas, elas muitas vezes são espaços em que Jesus não encontra acolhida. Deixa eu dizer, nas nossas vidas, o fruto de cada Santa Missa deveria ser muito mais fecundo. Nossa participação deveria ser muito mais fecunda se verdadeiramente reconhecêssemos em cada Eucaristia é Jesus inteiro. Mas, infelizmente, nossas comunhões muitas vezes são incrédulas, são frias. Ou pela familiaridade, pelo costume, pelo hábito, pela distração, pela falta de convicção, né? Por falta de exercitar a fé. Por isso que na Eucaristia eu deveria exercitar a fé. Naqueles momentos ali com Jesus, eu deveria recordar: Senhor, eu creio. Estás verdadeiramente presente nesse caminho. E realmente, com sinceridade, afirmar essa convicção de que é Ele que toca a nossa carne. Vamos supor, eu comungo mais ou menos uns 10 a 15 minutos até que a partícula que eu comunguei, ela se dissolva no nosso organismo. Enquanto ela estiver ali, é o Cristo verdadeiro que me toca, no mais íntimo, e Ele toca a minha carne, para santificar a minha alma. Cara, você tem assim não é dúvida, talvez assim, um questionamento. Acho que todos nós precisamos ter essa relação com vamos dizer assim, entre a sua tarefa, um compromisso ali, todo no ministério, na liturgia, na animação. Então, assim, no geral, essa relação da Santa Missa, para quem está na liturgia, envolvido, né, servindo, é
acaba que você fica tenso, você fica preocupado com as situações que correm na celebração. E já me veio essa dúvida no dia, sabe? A Eucaristia que eu estou ali participando, lógico, eu estou doando meu tempo ali, fazendo aquilo que precisa ser feito para a outra pessoa que está comungando. Qual é o sentido dela? A diferença que tem nessa que eu estou preparando a celebração, ajudando, e naquela que eu estou só para assistir, participar, assim, sentar no banco e prestar. Muitas das vezes a gente não consegue prestar atenção na homilia, porque você tem que olhar outra coisa ali para dar sequência na próxima celebração. Você tem esse questionamento, sabe? Acontece o seguinte, né, a colocação do Marcos é que quando nós estamos servindo na missa, nós temos mais tentações para nos distrair, né? A preocupação, fazer tudo dar certo. Imagina então o padre, né? O que é que nós devemos então tomar consciência antes de mais nada? Que de fato, se eu vou para a missa tendo algum compromisso, né, de serviço, fazer uma leitura, cantar, organizar coleta, a pastoral da acolhida, ministro, coroinha, eu devo ainda mais exercitar a consciência de que aquela missa que eu vou servir deveria ser vivida como se fosse minha primeira missa. Ou melhor, eu deveria participar daquela missa como se ela fosse a última da minha vida. Ou, dito de outro modo, eu deveria participar daquela celebração como se fosse a única. Mais voltado ali dentro daquilo do que quando eu estou. Vamos pensar o seguinte. Só para ir para. Se eu... Não mas eu vou participar da Santa Missa. Se eu for participar sem me envolver com o serviço direto, eu vou ter que me esforçar para concentrar. Aí a gente pensa que, não, eu estou servindo, a distração ela realmente vai ser maior. Mas não precisa ser. Porque, no geral, as distrações aparecem porque nós não nos concentramos como nós deveríamos. E o que significa isso? Primeiro, horário que a gente chega. A maior parte dos problemas que a gente tem em rezar uma missa distraída é porque a gente chega muito em cima da hora. Então, se eu chego antes, vou, me ajoelho, faço a minha oração, oferto aquela missa em todas as intenções, durante a participação na missa vai ser diferente. Mas sim, ainda que eu participe em alguma medida distraído, é claro que vale mais participar de uma missa, ainda que distraído, do que não participar. Sem dúvida nenhuma. Vale infinitamente mais. Eu não vou à missa não estou com vontade, vai ser pior. Se eu for... Não. Se eu tiver esse raciocínio, o diabo ele vai ganhar fácil. É melhor ir para a missa por sacrifício, às vezes. Não vou à missa não, estou muito cansado, preocupado, não sei. Ou não, está passando mal, dor de cabeça. Se eu for e fizer um sacrifício, fazendo um sacrifício já tem alguma coisa que eu possa ofertar para Deus. Foi participar da missa, o padre falou meia hora do que ele falou, não consegui aproveitar nada, mosquito incomodando, calor, criança chorando, tudo para se expressar. Pergunta, uma missa dessa vai ter algum valor? Vai. Se você for capaz de lembrar que você pode oferecer isso tudo em sacrifício, olha, Jesus, tá quente, a homilia eu não entendi nada, criança chorando, tem o outro que fica fazendo não sei o que, parece que é de propósito para distrair a gente. Oferta para Deus. A música, ao invés de ajudar a rezar, o violeiro está no tom, os cantores estão no gerre, né? Cada um está para um lado. Oferta para Deus. Não, mas é por isso. O nosso esforço, no mais das vezes, vai ter que ser ofertar para Deus. Então, dizendo de modo muito prático, é melhor participar de uma missa, ainda que não seja 100% da nossa intenção, do que não participar.
Mas se eu vou participar, é melhor chegar antes e me preparar bem. Se eu estou servindo, eu vou ter que fazer um esforço maior. Mas se eu estou servindo, não tem problema. Se eu não tiver 100% de concentração em todas as partes, porque eu concentrei naquilo que eu estava fazendo, isso inevitavelmente vai acontecer, mas a distração não pode ser a regra. Até porque nós sabemos, as escrituras nos dizem que o amor ele cobre uma multidão de pecados. Então importa eu colocar mais amor na obra que eu estou fazendo do que fazer mais obras, né? Então eu vou participar, acabei não conseguindo concentrar bem, mas eu fiz por amor, estava ali na vontade e na decisão mesmo de fazer o melhor para Deus. E assim, a coisa caminha. Tem uma história, não sei se é verdade, né, com relação à santa que a gente vai comemorar amanhã, Santa Teresa d'Ávila, que ela disse que certa vez, né, estava na verdade, eu não lembro bem a história, mas o que importa é que ela estava na capela. Uma vez, conversando com Jesus, né, não sei como foi isso. Acho que ela perguntou para Jesus quando foi que ela mais agradou, né? Quando foi que eu mais os agradei? Pode estar completamente errada assim, a lógica da história, mas é mais ou menos o seguinte. Ele diz, o dia que você ficou na capela, sem a menor vontade, mas você ficou fazendo o tempo de adoração, não sei. E aí, quando ela já não tinha a mínima vontade, ela começou a contar os tijolinhos da parede, né? É claro que é uma situação que eu não vou tomar de regra, né? Eu vou para a igreja e vou ficar lá contando quantas dobras tem na decoração da coluna central. Não, mas para dizer que o sacrifício feito com amor, ele vale muito diante de Deus. Olha, eu não queria, Senhor, mas eu tinha me disposto a fazer a oração, fui lá e eu fiz. Eu não vou rezar o texto não, senão eu disperso, fico distraído. Reza distraído é melhor do que não rezar. Rezando distraído todo dia, uma hora você vai começar a concentrar. É o hábito, a gente precisa de hábito. Não dou conta de ler. Começa a ler um pouquinho todo dia, feito com perseverança. Vai. Não é assim que a galinha enche o papo? Eu não ia ter paciência, né? Mas a galinha tem um grão ela vai e enche o papo. Né? O bico é pequeno, não dá para fazer diferente. Se ela parasse pensando, não, mas até eu juntar meia dúzia de grãos, já foi metade do dia. Não, ela pensa, né? Ela começa a fazer cedo, faz só aquilo o dia todo e passa bem. Pessoal de casa, boa noite. Parece que está chegando a hora de encerrar, né? Que até me derrubaram aqui da transmissão já. Tá bom, a gente falou da Eucaristia. A leitura para vocês fazerem em casa é da página 59 até 64, pelo menos. 4 páginas. Que aí depois, amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre a transubstanciação. Só repetindo, eu resolvi fazer assim, porque aí a gente começa a Eucaristia, e aí quando nós formos... A princípio eu pensei o seguinte, porque a unção dos enfermos não gasta uma aula inteira, então a gente conclui a parte da confissão, faz a unção dos enfermos, está no fim da apostila, e deixa para no final falarmos dos sacramentos do serviço, beleza? Matrimônio e ordem. Deu para entender? A gente fala de Eucaristia, depois para arrematar confissão
a gente já fala no mesmo dia de unção dos enfermos e depois os sacramentos do matrimônio e da ordem. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom descanso e até amanhã, com a graça de Deus.